Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Maravilha. Sei que já foi falado um pouquinho sobre NIR aqui, tá? Eu vou comentar também sobre NIR e também de Raman, tá? Hoje a Pensalab ela é uma representante de empresas, tá? Hoje a gente representa cerca de 50 empresas do mundo, tá? Então a gente vai tanto falar equipamentos de laboratório, tá? Mas a gente também tem equipamentos de processo, tanto do NIR como do Raman, tá? Mas antes de um pouquinho da gente falar sobre os equipamentos em si, eu vou dar uma pequena introdução, o que é o NIR, o que é o Raman, só para ficar um pouquinho mais claro para a gente o que essas são técnicas, né? O que essas técnicas são bastante eficientes, né? Então, né, hoje, né, a gente tem um espectro eletromagnético muito grande, né? O nosso olho enxerga uma parte desse espectro eletromagnético, né? Só que a gente enxerga no visível, tá? Que vai ali de 400 até 700, tá? E nosso olho ele tem capacidade somente para ver cor, né? Ver o azul, ver o vermelho, ver o amarelo, e cada cor está num comprimento de onda, tá? O infravermelho próximo, ele está bem... Está funcionando? Não funciona o apontador, né? Ele está logo após esse comprimento de onda do visível. A gente fala que o infravermelho próximo é de 800 a 2.500 nanômetros, tá? Ou de 12.500 centímetros a menos 1 a 4.000 centímetros a menos 1. Tá? Mas por que esse infravermelho a gente usa muito nas indústrias, né? Porque nesse comprimento de onda, a gente consegue ver ligações químicas. CH, NH, OH, né? E a gente consegue fazer correlações com as concentrações, de acordo com a quantidade de absorvância que a gente consegue avaliar nesse ponto. Então, quanto maior a absorvância, maior a concentração, né? E tem todo o trabalho de fazer essa curva de calibração, né? Então, né, como que funciona, né? A gente passa essa luz, né, fornece uma energia, a gente trabalha com lâmpada halógena, né? Essa lâmpada halógena normalmente passa para o monocromador, que vai filtrar o comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda vai até a minha amostra, se ele tiver essas ligações, ele vai absorver parte e vai refletir, tá? Então, a gente pode fazer uma análise tanto de qualificação, identificação, como de quantificação também, tá? Então, a gente trabalha dessa maneira. E cada comprimento de onda, deixando bem claro, é específico para cada tipo de ligação, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer, né? Então, isso bem básico, tá bem por cima, que é o infravermelho, né? A gente tem várias teorias que explicam isso, tá? Mas o que é o Raman, né? Que a gente está... O foco do Raman é muito para fermentação, tá? O Raman é uma técnica um pouco diferente do infravermelho, né? A gente emite um laser, né, num comprimento de onda específico, tem 532, 785, 1064. O mais convencional é o 785, né? Esse laser, ao encontrar a minha molécula, o meu produto, ele vai fazer com os elétrons da última camada, passe para um estado de energia e depois ele volte, né? Ele vai ter dois espalhamentos, um elástico e um inelástico. E tem um fóton a cada 1 milhão de fótons que volta com uma energia um pouquinho acima, que ele dá um comprimento inelástico. E é nesse comprimento inelástico que a gente consegue fazer a identificação do Raman, né? Então, como eu falei aqui, ele volta para um estado de energia um pouquinho superior e ele tem essa vibração inelástica que a gente consegue fazer as caracterizações. Uma das vantagens do Raman é que ele não, nesse comprimento, ele não enxerga a água. Então, se eu quero determinar a umidade, para mim, o Raman não é recomendado. Mas, se eu quero acompanhar uma fermentação, é muito interessante porque ele é mais seletivo do que o infravermelho, tá? Então, é uma técnica bastante interessante, tá? Então, aqui só os comprimentos da vibração que a gente falou, tá? Aqui tá alguns componentes, né? Aqui um espectro. Vocês podem notar que esse espectro, comparado com o infravermelho, ele tem uma banda mais estreita, né? Então, por isso que ele é mais seletivo, tá? Então, eu consigo ter
uma caracterização, tanto também como identificação, como de quantificação também. Tá? Então, isso é bem importante. E aí eu consigo avaliar vários pontos, vários grupamentos que na fermentação é interessante. Tá? Passada essa teoria, vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Né? Então, né, só fazendo uma comparação, né, então vai depender muito do que eu quero fazer. Tá? Se eu quero analisar propriedades de açúcar, umidade, pó, fibra, uso o NIR. Fermentação, uso o Raman. E a gente também tem o IR médio, que faz algumas... Ela é meio intermediária entre os dois. Tá? Mas o que a gente tem de equipamentos? Tá? Primeiramente, a gente falando equipamento de bancada. Tá? A gente trabalha com a marca da Unity, que é uma empresa norte-americana. Tá? É um equipamento que trabalha na faixa de 680 nanômetros a 2.600 nanômetros. Eu consigo fazer ele com análise de pó, Brix, pureza, umidade, cinzas, cor, tá? Açúcares, pH e amido. Tá? Eu consigo colocar alguns outros parâmetros também, em diversas matrizes. Tá? Nesse mesmo equipamento, eu não preciso ter um computador já é embutido no próprio equipamento, totalmente vedado. Tá? Então, para amostras onde, nos laboratórios que tem bastante poeira e bastante umidade, não é um problema, que ele é totalmente vedado. Tá? E tem tanto, no mesmo equipamento, eu posso trabalhar com substâncias sólidas e líquidas, apenas trocando o copo da amostra. Tá? Isso é bastante interessante. Tá? Então, é um equipamento bastante robusto. Tá? Equipamento bastante interessante, que a gente já tem mais de 50 unidades aqui instaladas no Brasil em diversos segmentos. Tá? E o bacana também desse equipamento, que a lâmpada dele tem uma vida útil muito superior aos concorrentes. A vida útil dela é mais ou menos de 10.000 horas. Tá? Então, isso facilita bastante, diminui os custos de operação. Né? Então, é bem legal, bem interessante o equipamento. E a troca da lâmpada, os operadores mesmo que fazem, que é super tranquilo. Aí só faz um alinhamento também, que vem com 3 padrões, seguido pelo software, e já está pronto para o uso novamente. Tá? Então, é bastante robusto. E a gente tem equipamentos para fazer demonstração também. Tá? Passando para o próximo aqui, tá? A gente também tem equipamentos online. Tá? Aí, para os equipamentos online, a gente tem alguns modelos. Tá? Temos um equipamento mais de entrada, tá? Que só faz umidade, porque ele não faz varredura do espectro inteiro. Aquele de laboratório, ele faz leitura a cada nanômetro no comprimento de onda. Tá? Aqui, a gente seleciona comprimentos de onda específicos para determinação de umidade, para determinação de açúcar, para fibra. Então, isso torna o equipamento mais barato até para colocar em operação. Tá? E o bacana é que esse equipamento eu não preciso estar em contato com a minha amostra. Eu posso trabalhar com uma certa distância, colocar numa esteira, por exemplo. Claro, se precisar colocar numa tubulação, a gente também consegue colocar através de janela de safira. Tá? Então, tem várias possibilidades. Tá? Então, é um equipamento bem bacana. Se eu trabalhar com mais de um parâmetro, ele faz a rotação do filtro do comprimento específico. Tá? Então, se torna um equipamento bem legal para fazer as análises. Tá? Então, bastante robusto, bastante interessante. Também temos para demonstração esse equipamento. Tá? E também temos equipamento que faz varredura completa, que é um micronir, tá? Que trabalha de 900 a 1.700 e faz todas aquelas análises de laboratório. Tá? Com um custo um pouquinho superior desse que eu passei primeiro também. Tá? E claro, né, falando do Raman aqui, né, a gente trabalha com o Raman da marca Metrix, tá? Que ele trabalha no comprimento de 785 nanômetros. Ele pode ser tanto trabalhado com a parte de laboratório ou para processo. Tá? Aí a gente só troca a probe dele, que é na parte onde vai fazer as leituras. Eu posso fazer as trocas de probe, é um dos equipamentos do mercado que a gente consegue fazer isso. Tá? Então, a gente consegue fazer essa leitura tanto em processo como em laboratório. Tá? E aí, né, qual que são as vantagens? Né? Todos esses equipamentos que a gente falou, eles são muito rápidos. Né? A gente, em menos de 1 minuto, já tem a resposta. Equipamentos online é em tempo real mesmo. Né? A gente consegue ter uma redução do custo, né? É claro, né? Deixando bem claro como foi falado. NIR, Raman são técnicas secundárias, nunca vai ser mais preciso do que uma técnica primária. E ela sempre se baseia na técnica primária. Tá? Então, isso é bem importante dizer. Né?
Então, mais o custo de operação e a rapidez para tomar uma decisão é muito melhor, né? Então, se você colocar ali, basicamente, colocar um equipamento online, qualquer desvio, você pode até colocar uma integração para fazer uma correção no seu processo, tá? Mas falando um pouquinho mais de Raman e fermentação, né? Então, é uma tecnologia que o NIR não consegue avaliar muito bem essa fermentação, né? Então, é uma complementação do NIR, né? Que a gente consegue fazer o acompanhamento da fermentação em diversos meios de celular, tá? Então, é muito bacana, tá? Então, a sonda aí, ela tem sistemas de limpeza, pode passar por sistemas de SIP, tá? Então, é bastante interessante, tá? Então, e como não tem, o Raman não sofre interferência da água, o meio aquoso para o Raman é bem tranquilo, eu consigo até chegar na casa de ppm, tá? Então, concentrações bastante baixas, tá? Então, é bem legal a gente estar fazendo um trabalho bastante forte na fermentação para o mercado sucroalcooleiro. A gente já tem um desenvolvimento com parceiro na UFSCar, tá? Então, a gente tem esse equipamento também para fazer teste também, tá? Então, aqui algumas curvas, né, que a gente pode notar o espectro, como falei, a banda ela tem uma menor amplitude, mas consegue ter uma sensibilidade maior. E aqui a gente tem, por exemplo, para a cultura celular, para a densidade celular, um R quadrado 0,95, muito bom para uma curva de correlação, tá? A gente consegue fazer outros, medir quantidade de açúcares, até classificação, se é frutose, sacarose, assim por diante, né? Então, a gente consegue fazer essas correlações. Tá? Aqui alguns exemplos, né, que a gente está fazendo no laboratório, um software bastante amigável também. Tá? E aqui, nosso parceiro, fazendo o acompanhamento num reator celular. Né? Então, a gente consegue colocar em processo também, porque temperatura não é um problema para esse caso. Tá? A gente tem sondas que resistem, pode trabalhar com uma temperatura mais alta. Tá? E algumas outras soluções, tá? Que a gente, como é inovação, quis trazer algumas coisas bacanas aqui. A câmera hiperespectral, ela se baseia também no infravermelho ou no visível, né? Diferente do NIR, que é bem pontual, ele vai pegar naquela região. A câmera hiperespectral, ela forma uma imagem linha por linha, só que em cada linha ela gera 640 pixels, por exemplo, na faixa do infravermelho. E em cada pixel ela gera um espectro. Então, eu consigo fazer quantificações de uma área. Tá? Então, por exemplo, se eu te colocar numa esteira, eu consigo ver a distribuição, se eu tenho diferenças de concentrações numa ponta, no meio ou na outra ponta. Tá? Então, é uma análise diária via infravermelho. Consegue fazer todas essas questões das propriedades que o NIR consegue fazer. Tá? Então, também tem no visível, que é muito interessante para fazer cor. Tá? Então, cor de açúcar a gente consegue pegar também nesses sistemas. Esse sistema trabalha tanto em laboratório, porque ele tem sistemas de scanner, ou na esteira, porque ele precisa do movimento para gerar os dados. E velocidade não é um problema para a câmera, que ela tem uma velocidade de captura muito interessante. Tá? Então, é uma tecnologia bastante robusta, bastante interessante, também não vai em contato com a amostra. Tá? E também temos para fazer teste, tá? Quem tiver interesse. Também temos umas outras soluções. Tá? A gente pode ver turbidez, sólido de suspensão e cor online também, tanto em sólidos como os líquidos. E se for só para sólidos, a gente tem o monitoramento, o VVIS online também para análise de cor em sólidos. Tá? Também temos aqui refratômetro da Maselli de processo. Tá? Se quem precisar fazer análise de refração, BRICS em processo, a gente tem equipamentos para fazer isso, tanto com uma alta resolução ou com uma menor resolução também, de acordo com o processo. Tá? Temos também da Maselli um monitor de fermentação através de refratometria e condutividade, tá? Que a gente consegue verificar qual que é o valor do açúcar, qual que é o valor real do álcool, dos extrativos, tá? E também da condutividade. Também a gente tem esse equipamento. E, para finalizar, a gente tem uma linha também bastante robusta para análise de pH, tanto em laboratório como para processo, com sondas retráteis, com sondas que, assim, é uma sonda bastante robusta para análise de pH, condutividade e oxigênio dissolvido também
para análise online e laboratório. A gente está até com o de laboratório, está ali na mesa, quem quiser conhecer, mas são equipamentos extremamente robustos para análise bastante em processos que precisam de temperatura, se passar a fazer uma limpeza, não tem problema. São bastante resistentes esses equipamentos. Tá? E, da minha parte, seria isso, para a gente não delongar muito, que já passou um pouquinho do horário. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida específica de cada equipamento, a gente vai estar aqui à disposição para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção.